os alinhadores não vieram para tratar apenas casos simples, e o Dr. Pedro sabe muito bem disso e sabe como orientar de forma muito didática e aprofundar os conhecimentos nessa área, né? A experiência é gigantesca para quem está começando, para quem já tem experiência e quer se aprofundar nos alinhadores. A didática, o material didático é espetacular. Tem trazido muitas novidades, embora eu já trabalhasse com alinhadores há 4 anos. É um curso que acrescenta muitas novidades. A curva de aprendizagem que parecia íngreme está se tornando cada vez mais amena e atáchimas, movimentos sinérgicos, movimentos antagônicos, perda de tracking, problemas e soluções estão muito mais claras na minha clínica diária. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo, ao nosso segundo dia do Aligners Game, o Aligners Evolution, um jogo aqui de alinhadores, o melhor game de alinhadores que você já viu, tá? Como eu disse, é o único, só que ninguém precisa saber disso não. Mas é sem dúvida o melhor jogo que você vai participar, no qual você vai aprender e vai aproveitar bastante. Então ontem a gente começou a falei um pouco sobre a minha história, sobre a criação do Aligners Essentials, né? E hoje a gente vai dar sequência, né? A gente estava naquela etapa, lembra daquele mapa? Vou colocar o mapa aqui para vocês. O mapinha que mostrava aqui o diagnóstico, e agora a gente vai para o próximo passo. A gente detonou esse primeiro chefão, a gente passou dessa primeira fase do diagnóstico com louvor, né? Com excelência, e agora a gente vai para o planejamento. Bora para o próximo desafio, que é o planejamento. Mas antes de iniciar esse planejamento, vamos ver como os nossos alunos estão utilizando o método Aligners Essentials, o que eles acham do curso. Vou deixar o depoimento aqui da Fátima, ela mora lá em Portugal. Vamos ver o que ela está falando do Aligners Essentials. Bom dia, eu sou Fátima Trizan, sou dentista há 15 anos, sou brasileira. Trabalho em Portugal há 15 anos e faço ortodontia há 9 anos, não é? E ortopedia funcional há 5 anos. E com a prática clínica comecei a sentir uma necessidade, né, através mesmo dos pacientes, ir em busca através do conhecimento dos alinhadores. E há 2 anos atrás fiz a formação do Invisalign. No entanto, sendo muito iniciante, fui em busca, não é, de ter uma base maior e ter um maior conhecimento, até mesmo para tratar os meus pacientes. E foi quando um amigo meu, ortodontista, que também professor, não é, ele me indicou o professor Dr. Pedro, e fiquei muito satisfeita porque foi muito conhecimento compartilhado e muita informação passado através das mentorias, das próprias aulas, não é? E através também do grupo do WhatsApp, e os próprios colegas também compartilharam muita coisa durante as mentorias, foi muito positivo. E só tenho a agradecer por hoje conseguir, graças a Deus, olhar para um planejamento completamente diferente do que eu via quando comecei. Obrigada. Bom pessoal, então é isso. O Aligners Essentials, né? O objetivo desse vídeo, dessas aulas, é trazer para você mais conhecimento, mais assertividade nos seus planejamentos, mais confiança, mais entendimento da biomecânica dos alinhadores e com certeza melhores resultados, ok? Então, trabalhar em alta performance com alinhadores, esse é meu objetivo hoje, aqui com essa aula, com esses 3 dias de aula, com esse mini curso no qual eu estou oferecendo para vocês. Você vai sair trabalhando em alta performance, eu tenho certeza. Hola, mi nombre es Gabriela Robalino, soy odontóloga, soy de Ecuador, pero la especialidad la estudié en México. Mi experiencia con alineadores empezó el año pasado. Empecé tomando varias certificaciones, pero sentía que me faltaba mucho. Como todos sabemos, la mayoría de las certificaciones lo único que te explican es el workflow y cómo trabajar con ellos. Lo que se te envía, el checklist que tienes que hacer en cada caso, las fotos, el escaneo y ya.
no te dan herramientas de biomecánica para tratar los casos, sobre todo complejos y moderados, que era lo que me faltaba. Empecé tomando casos muy simples, como de cierre de espacios, como de un ligero apiñamiento, la típica de un incisivo ligeramente sobre el otro y ya. Mi amigo me habló maravillas del curso, me dijo que estaba súper completo. Y lo que me impactó más a mí de la experiencia de Aligners Essentials es la dedicación que le pone. Es súper compartido, o sea, todo el conocimiento que tiene, él te lo brinda en el curso. Es en un curso, tú sientes que estás en un curso 1-1. Él siempre está pendiente si tienes dudas. Aparte de las clases que quedan grabadas en la plataforma, que hay casos clínicos, hay artículos, hay webinars semanalmente. Aparte que él siempre está disponible en WhatsApp, o sea, si tienes alguna duda, él te la resuelve. Y la parte que a mí más me gustó es la del protocolo de stripping. Nadie te explica la importancia de hacer un stripping bien, la importancia del post-stripping, que es el de poner algunas cositas que ayudan que el paciente no tenga sensibilidad y cositas así. Otra de las cosas que me encantó y por qué lo recomendaría es porque los casos clínicos que él pone ahí te explica el paso a paso. La mayoría de las plataformas o las certificaciones te explican el paciente estaba así, terminó así y este es el setup y ya. No te explican mira, tuve esta dificultad y lo arreglé de esta manera, y él te explica absolutamente todo. Es un curso que yo creo que está 100% recomendado para cualquier persona que sea ortodoncista y quiere empezar a trabajar con alineadores. Es un curso que no te hace casarte con una marca comercial, más bien te da la herramienta para trabajar con cualquier marca comercial de alineadores que tú tengas. O sea, evidentemente sabemos que la curva de aprendizaje de alineadores tienes que empezar desde pasos chiquitos, como un baby steps, e ir avanzando, pero eso te da las herramientas. Yo creo que para casos simples, moderados, avanzados, te da el checklist para qué empezar. Me encantó, el doctor Pedro es una persona que siempre está dispuesta a enseñarte, no se guarda nada, te da todos sus tips como que estuvieras en su práctica privada. Creo que es un curso indicado para cualquier ortodoncista que quiera sumergirse en el mundo de alineadores, que creo que es lo que todos los pacientes quieren. Ortodoncia invisível. Se você ainda não assistiu a primeira aula, corre que dá tempo, a aula está gravada. Vai lá e assiste esse conteúdo de primeira, que foi entregue na segunda-feira. Dá tempo de você fazer o exercício, a lição de casa, para vir preparado para esse segundo módulo. Tá? Então, vale a pena assistir, não perde essa oportunidade. E a gente vai falar sobre planejamento. Então, para falar sobre planejamento, nós vamos aqui... Bom... Agora o bicho vai pegar, tá? Porque o planejamento é a alma do tratamento com os alinhadores, tá certo? A gente pode dividir ali em diagnóstico, ocupa 25%, planejamento, que vai ocupar ali 50% do tratamento, colaboração do paciente e soluções de problemas, que são os outros 25%, tá certo? Então, antes da gente entrar, você deve estar com algumas dúvidas, lembrando que se tiver pergunta, deixa aqui no chat, a gente vai anotar, entrar em contato, responder as suas dúvidas também. Então vamos lá. Antes da gente começar propriamente o planejamento e como planejar, você às vezes pode se perguntar, Dr. Pedro, mas isso não é só para quem trabalha com Invisalign, com OrthoEmotion, e os alinhadores in-house? Se eu quiser fazer meus próprios alinhadores, né? Você pode me ensinar? Esse curso ajuda, o Aligners Essentials ajuda? Ajuda, e com certeza, não sou eu que estou dizendo. Eu vou mostrar através de mais um vídeo de um aluno que trabalha com alinhadores in-house, a Diana Perilha. Ela é colombiana e atualmente trabalha no Chile, tá? E ela utiliza muito de alinhadores in-house e fala sobre isso aqui nesse vídeo. Então assiste aí e vê se tira a sua dúvida. Hola para todos, mi nombre es Diana Perilla y me pueden encontrar en las redes sociales como La Ortodoncista. Soy de Bogotá, Colombia, estudié odontología en la Pontificia Universidad Javeriana y ortodoncia en la Universidad Militar Uniceo.
Actualmente vivo en Santiago de Chile y hace 2 años que tengo mi consulta particular aquí. Estoy en constante búsqueda de educación continuada porque creo que la ortodoncia está en constante desarrollo, así que manejo varias técnicas estéticas y también soy doctora Invisalign. Llegué al curso del doctor Pedro Puntelo gracias a recomendación del doctor Andrés Melo. He trabajado antes con alineadores, pero me interesaba mucho el tema de los aligners in-house, así que por eso decidí tomar este curso. Definitivamente el doctor Pedro tiene un esquema muy estructurado en este curso, están las clases en la plataforma y hay un constante acompañamiento en el chat de WhatsApp, en las clases online, y también él está haciendo lives en Instagram constantemente y es muy activo en las redes sociales, así que hay una compañía y una guía constante en este proceso de aprendizaje. Así que este curso fue muy beneficioso para mí porque me permitió ver que es posible hacer los aligners desde el principio hasta el final en el consultorio sin necesidad de tercerizar ningún proceso. Y ya si estás viendo este video y has llegado hasta aquí, desde mi experiencia personal, te recomiendo mucho este curso. Bom, depois de mais esse depoimento, né, eu acho que nós temos uma quantidade bastante relevante de depoimentos, né, de pacientes, de como o método, de como a estratégia do Aligners Essentials consegue te levar no próximo nível, né? Eu não preciso mais falar sobre isso, eu acho que já está bem claro aí para todos vocês, e vamos entrar agora a fundo, direto na aula, que é sobre o planejamento. E eu quero trazer para vocês como que a estratégia do Aligners Essentials vai te dar um planejamento estratégico mais assertivo, mais previsível. Nós vamos entrar em cada detalhe. Atátmas, confecção de atátmas, quando usar, por que usar. Nós vamos falar sobre movimentos, tipos de movimento, em que sequência, como estagiar. Cara, essa aula está sensacional, está completa. Não fique de fora, não perde, acompanha aí. Então vamos lá, Máriozinho. Fala pra gente como planejar um caso de alinhadores. Na verdade, nós já temos o caso, é a nossa paciente ALS, né, que eu passei STLs, fotos para vocês na primeira aula, e nós vamos agora correr com ela aqui no software, tá? Vocês podem fazer no Artform, no Orthoanalyze, qualquer software que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, esse planejamento no Artform, tá? Eu vou fazer um planejamento rápido aqui para vocês entenderem um pouco do passo a passo de como é feito esse planejamento. Mas antes de a gente entrar propriamente no software, vou mostrar quais são os principais passos para esse planejamento. E agora começo mostrando aqui para vocês. Passo 1. Fechamento de espaço com fixação máxima ou ancoragem esquelética. Bom, ao iniciar esse caso, vocês lembram da queixa principal da paciente? Eu lembro até hoje. Queixa de biprotrusão, projeção de incisivos superiores e inferiores. Essa é a queixa principal. Se a gente vai extrair dente e a gente quer retroinclinar, se a gente utilizasse um aparelho fixo, provavelmente a gente perderia a coragem de fechar o espaço de forma junta, né, conjunta, recíproca. Mas com alinhador isso não vai ser possível. Por quê? Para evitar o efeito balm. Então, se a gente vai precisar de uma máxima ancoragem, se a gente quer o máximo de retroinclinação, é importante pensar que a gente precisa de uma boa ancoragem posterior para conseguir retroinclinar bastante os dentes, fechar a mordida e fechar os espaços também. Então, essa etapa foi planejada primeiro, né? Então, é importante você saber que casos complexos é sempre bom você dividir ele para reduzir a sua complexidade. Como que a gente faz isso? O Aligners Essentials trabalha como se fosse um quebra-cabeça. Então você concentra em consertar uma parte, depois você planeja para consertar uma segunda parte, depois você pode ter um outro planejamento, um refinamento, enfim. Bom, então vai aí a primeira dica de hoje, super valiosa, divida os casos. Então assim, você tem um caso que é mordida aberta e arcada atrésica. Então, poxa, faça o planejamento de expansão primeiro, de abertura da arcada, né, de melhora do arco. Depois você trabalha ou intrusão posterior
ou extrusão anterior. Então tenha em mente isso, né? Então o in-house tem muito essa vantagem. Então para você que trabalha com in-house, você pode fazer isso. Trabalha o transversal primeiro, depois você escaneia de novo, trabalha a região anterior, posterior, né? O sagital, que seja, ou o plano oclusal. E com os alinhadores feitos em laboratório, ou em Invisalign, ou então em empresas nacionais, você também pode fazer dessa etapa. Esse caso foi com o Ortho Analyzer, aparelho da Compass, e a gente fez isso. Então primeiro a gente só retraiu, e aí eu pedi bastante retração, vocês podem ver aqui nas imagens, que tem essa retração de mais de um dente, né, feita, mas eu queria só ver o tanto que retroinclinava, após ver o tanto de retroinclinação que teve, se o perfil já estava agradável. Se o perfil não estivesse agradável, aí sim ia para uma segunda etapa para mais retroinclinação e talvez fechar mais o espaço. O que é importante? Que eu não perdesse a ancoragem, que eu tivesse uma boa ancoragem, vamos dizer assim, uma super ancoragem posterior que favorecesse o movimento anterior. Qual foi a ancoragem escolhida? Utilizar mini implante. Então vamos lá. Antes da gente entrar nessa ancoragem perfeita, ancoragem esquelética, quais são as maneiras de a gente ter ancoragem? Através dos attachments. O alinhador é uma fonte de ancoragem? Sim, só que não é uma ancoragem perfeita, porque é um material plástico, ele deforma, então ele cede, tá bom? Então se você quer fazer uma boa ancoragem, utilize também de attachments. Então você vai utilizar attachments, nesse caso, né, eu colocaria attachments no segundo e no primeiro molar. Por que no segundo e no primeiro? Para ter uma boa retenção, não colocaria a princípio nos sisos, ou melhor, extrairia os sisos da paciente, e o que foi feita a extração. Mas eu utilizaria desses dois attachments. Por que eu não colocaria no pré? Porque um attachment no pré ficaria muito próximo de um attachment no canino. Lembrando que attachments são importantes sim, só que eles são auxiliares. A gente tem que pensar na quantidade também de retenção que a placa vai ter. Como que a estratégia do Aligners Essentials funciona? A gente sabe que precisa de ancoragem, só que a gente sabe que existe um limite. Placas retentivas demais perdem tracking, deformam muito, não movimentam dentes. Placas com retenção adequada movimentam melhor os dentes. E placa com pouca retenção não movimenta dentes. Então temos que ser cautelosos. E a estratégia da Aligners Essentials mostra isso. Como? Coroa clínica curta. Então eu preciso de mais retenção. Então vou colocar nos molares. Não vou colocar no pré. Vou colocar no canino e vou deixar sem attachment nos incisivos. Tá? E aí a gente não vai ter uma retenção absurda, uma boa retenção que vai favorecer a movimentação dos dentes. Então esses attachments horizontais, retangulares, serviram só para ancorar, impedir que os dentes movimentassem. Os dentes posteriores, porque o movimento anterior é o que a gente quer. Então vai aí a super dica de hoje, Panda. Estrelinha dourada, vou pegar ela agora e vou dar a dica para vocês. Então vamos lá. Volta aqui para a super dica. E a super dica é ancoragem. E eu tenho um módulo, e eu tenho um livro, eu tenho um e-book falando somente sobre ancoragem. Quais os tipos de ancoragem que a gente pode ter? A gente pode ter ancoragens com attachments, ancoragem só com alinhador, ancoragem por hemiarco, ancoragem intermaxilar, ancoragem com elásticos. Então, cara, quando você pensa em ancoragem, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Attachment. Todo mundo pensa no attachment, mas existem diversas formas de você conseguir uma boa ancoragem para o seu tratamento, ok? Attachment com certeza está entre as melhores, tá? E como que a gente vai conseguir ancoragem nos attachments? Nós temos que fazer attachments retentivos. Muito retentivos? Depende do seu caso. Anota essas dicas. Se você tem coroas clínicas grandes e retentivas, às vezes com espaço entre os dentes, com ameias muito
bem formadas, ao plastificar, o alinhador já fica retentivo, tá certo? Então você não precisa de tanto attachment. Mas uma outra dica é extremo livre. Se você tem o último dente ali, sem attachment, os extremos livres geralmente são problemas. Por quê? Porque o alinhador fica basculando um pouco, incomoda o paciente. Então, para resolver isso, você pode colocar um attachment elipsoide, que hoje são negligenciados, porém dá uma boa retenção sem deformar muito o alinhador, sem dar uma ancoragem muito grande, tá certo? Ancoragem para esse caso, eu utilizei de ancoragem de elásticos e mini implantes. Porque o elástico vai ajudar na reta inclinação, porque quando a gente coloca um alinhador, ao fazer a força, o alinhador deforma, então para não ter a projeção de dentes, você vai usar o elástico apoiados em mini implante para não ter perda de ancoragem posterior, ok? E aqui o caso para vocês com os mini implantes. Qual tipo de mini implante? O ideal é sempre utilizar de um mini implante extraalveolar para permitir que os dentes movimentem. Esse caso foi um caso muito atípico, por quê? Porque foi difícil de achar uma área de inserção de mini implante. Intraradicular estava difícil, ela não tinha nem IZC nem buccal shelf. Então eu acabei optando por colocar intraradicular. A princípio eu pensei em colocar nos espaços das extrações. Porém, por algum motivo, às vezes pela demora da cicatrização, não tinha osso ali suficiente, o mini implante não ficou e ela estava sentindo muita dor. Então eu mudei. Então isso é importante, pessoal. Às vezes você tem que entender que nem todo lugar vai ser possível, nem todo planejamento que você fizer vai ser possível. Eu queria IZC e buccal shelf, não foi possível. Então fui para interradicular, mudei a angulação um pouco do dente e comecei a utilizar dessa maneira. Coloquei 2 power arms, poderia colocar botão no dente, não importa. Coloquei 2 power arms e é importante que a gente veja a linha de ação da força. Nesse caso, a gente estava utilizando a força mais vertical possível. Para quê? Para evitar um giro maxilar nesse mini implante. A mesma coisa o de baixo. No de baixo ainda tem um pouquinho de inclinação. Para quê? Para fazer esse movimento de fechar a mordida durante o giro. Tá certo? Então, os vetores de força são extremamente importantes, como vocês podem observar aqui. A gente tem o vetor de força do alinhador, empurrando ele, e tem o vetor de força do elástico. Nós temos uma amplificação dos vetores de força. E no outro nós temos a força do alinhador, mais o elástico, a gente tem um vetor resultante que vai direcionar e mostrar para que lado, ou quais vão ser os efeitos colaterais daquele possível movimento. Então a gente tem que pensar, poxa, se eu quero que a mordida feche, por que não angular um pouquinho esse vetor de força? Se eu quero que a mordida abra, eu posso jogar o vetor de força um pouco mais para baixo, girar a mandíbula ou a maxila, se a gente quer que ela desça um pouco mais, extrua um pouco mais. Nesse caso, para mim, não era tão importante, então eu coloquei vetores mais horizontais possíveis. E aqui do outro lado a mesma coisa, aí eu coloquei no espaço da extração de um lado e entre os molares do outro. Esse foi o primeiro passo do meu planejamento. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso planejamento. Retração anterior, tá? Primeiro passo, retração anterior. O máximo de retração possível na máxima ancoragem posterior possível. Porque eu queria mudar realmente o perfil da paciente, tá? Então, identifique o problema, identifique a queixa e aplique a biomecânica. Aqui, após alguns meses, o espaço já sendo fechado, alinhador número 12, e aí ela perdeu alguns mini implantes. Perdendo o mini implante, o que a gente fez?
a gente mudou essa ancoragem, a gente passou, né, como não teve perda de ancoragem nenhuma, a gente resolveu mudar a ancoragem. Tá? Já estava no alinhador 12, a gente resolveu colocar ancoragem em Power Arm no dente posterior. E olha só como já fechou a mordida da paciente. Se a gente pegar a foto inicial, né, aqui até mesmo essa com alinhador, como está aberto, e aqui as fotos, né, 12 alinhadores depois, já com a mordida fechada, olha só, já não tem mais aquela mordida aberta anterior. A mordida já está começando a criar um overbite, né, ainda não tem overjet, mas o overbite já está ok. Olha só que interessante nesse caso, né, se a gente observar as raízes, olha como que as raízes dos caninos já estão direcionadas para o espaço da extração. Está vendo como esse movimento é favorável? Então você tem que entender, os movimentos são favoráveis. Se eu tivesse as raízes para distal, ia ser um caso extremamente complicado. Talvez eu iniciasse com um aparelho fixo, mudasse a posição da raiz, né, desse uma angulada e depois começasse a fechar com os alinhadores. Mas olha só como evoluiu bem, fechou o espaço, né, ela tinha um espaço bem grande, ela tinha premolares bem grandes. E olha como já está bem evoluído, como o caso começou a caminhar bem, já no alinhador 12, tá? Metade da primeira etapa. É possível fazer uma ancoragem posterior utilizando o próprio dente ou o alinhador, tá? Então, é só mini implante? Não. Talvez, pela quantidade de força, pelo movimento que você vai fazer, você pode fazer essa ancoragem no próprio dente ou então até mesmo no próprio alinhador, tá? Mas você precisa sempre monitorar se a ancoragem está bem feita, se ela está fazendo o seu papel. Então, pessoal, acompanhe, monitore, né? Faz parte do nosso processo lá de acompanhamento e monitoramento. Então, esse foi o nosso planejamento para esse caso, tá bom? Então, planejamento para esse caso, primeiro passo, ancoragem máxima. Segunda etapa para esse planejamento. Olha como o perfil dela começa a mudar. O lábio começa a ficar mais selado, mais justo. Outro ponto muito importante é que os efeitos colaterais começam a aparecer. Então a gente está retroinclinando, o que acontece? Maior exposição da coroa, maior exposição gengival no sorriso. Então, terminamos a primeira etapa e agora vamos para a última etapa, né? O que eu achei que seria a última etapa. E o caso estava indo super bem. Não perdeu track hora nenhuma. Estava evoluindo de forma perfeita. Mas vamos ver esse planejamento, segundo planejamento que foi feito. Então, você poderia fazer o planejamento todo de uma vez? Poderia. Você poderia retrair os dentes, né, todo de uma vez, só retração anterior, e ver como ficava. Mas você vai correr o risco, às vezes, de jogar a raiz do dente para fora, sem um exame adicional depois, ou pedir placas que você não usaria. Eu não corro esse risco. E é um das dicas assim, que eu dou do Aligners Essentials. Né? Para que você vai correr o risco de errar um planejamento? Para que você vai correr o risco de pedir várias placas, de perder várias etapas, sendo que você pode montar esse quebra-cabeça um passo por vez. Então olha só, olha o tanto de retração anterior que ainda foi planejado nesse caso. E talvez aqui eu tenha cometido o meu erro que eu vou mostrar para vocês. Tá? E aí, esse planejamento foi o seguinte, foi feito um fechamento de espaço recíproco. Como que funciona? Anterior e posterior fechando o espaço, porém, movimentação dente a dente. Sequencial, pré, molar, segundo molar, canino, incisivos, dente a dente, porém tudo ao mesmo tempo, e esse foi o meu erro. Como você faria esse planejamento? Como você planejaria? Hoje eu mudaria o meu planejamento, não seria recíproco, seria ancoragem alternada. Retrai o anterior, trava o posterior, retrai o anterior. Então esse com certeza teria sido mais eficiente.
Coloquei, olha para você ver como as coisas vão mudando. Atátimas biselados. Por que atátimas biselados? Você sabe a função de um atátima biselado? A função do atátima biselado é a mesma do atátima retangular, porém ele é menos retentivo, porque ele é um atátima que não tem quinas vivas, ele não forma ângulo de 90 graus, ele é praticamente um triângulo. A área biselada fica rente ao dente. Isso dá menos retenção, menos deformação do alinhador. Então, olha só, o caso estava indo bem, tem botões nos caninos, lembrando que ela estava usando elástico ainda nessa ancoragem recíproca. Tem atátimas nos posteriores. Poxa, tinha tudo para dar certo. No planejamento, no vídeo, ficou perfeito. O dente movimentou de forma certinha, sensacional. Só que como que funciona? Então, olha lá, a etapa 2 foi, para movimentar esse pré, um atátima biselado. Por que eu coloquei o atátima? Porque é o seguinte, ao fazer o movimento de mesialização sequencial dos posteriores, o pré anda 50%, o primeiro molar começa a movimentar, quando o pré chega na posição final, o segundo molar começa a movimentar. Então, preciso que o pré-molar ancore esses movimentos posteriores que vão ocorrer. Só que, ao mesmo tempo, esse pré-molar vai servir de ancoragem para o canino que está vindo e depois para a retração anterior. Então, por isso que eu coloquei esse atátima para dar mais ancoragem, para dar mais retenção para os movimentos que estavam para acontecer. E aqui, o caso evoluindo, alinhador 18, começamos a segunda sequência. Olha, os premolares já estão com novos atátimos. Olha só, tá classe 1 ainda, começou a perder a ancoragem posterior, começou a afastar o canino dos centrais ali, abriu espaço até no lateral para o incisivo. Olha como que a mordida da paciente já está fechada. Olha na arcada inferior a quantidade de espaço que já fechou, né? Assim, tem praticamente nem metade de um premolar agora, talvez 1/3 de um premolar para terminar de fechar o espaço. E em cima a mesma coisa. Só que começou a dar um problema justamente nessa etapa. Se lembra o que eu falei? Que na hora que o problema começou a acontecer, eu percebi o que eu tinha deixado passar? Eu dei essa dica na primeira aula, eu quero que vocês lembrem. Se você não lembra, eu vou lembrar aqui para você. Vocês lembram que eu falei que os dentes posteriores estavam já inclinados para a distal? Então, esse movimento de fechar o espaço inclinou ainda mais os dentes. Por quê? Porque o alinhador tem uma grande dificuldade em fazer movimentos radiculares. Então, vocês estão vendo que a parte do planejamento ela é muito extensa e a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes do planejamento. Por isso que essa é a etapa mais importante. Então, olha como às vezes um pequeno detalhe pode realmente criar um grande problema para o seu plano de tratamento, para a sua execução. E aí você tem que saber resolver problemas, tá? Então, esse caso era basicamente movimentos simples, porém que o alinhador não tem muita perícia em fazer. Por isso que o caso se torna complexo, por isso que os casos de extração são extremamente difíceis, porque movimentos radiculares não são facilmente realizados pelos alinhadores. Bom, então temos aqui nessa imagem, né, espaços sendo fechados. Vamos evoluir um pouco mais, chegamos no alinhador 26. O que acontece aqui? E aí a gente vai para mais uma etapa e a gente vai corrigir problemas agora, tá? E a gente vai pensar em soluções de problemas. Por quê? Porque houve falha no planejamento. Mas olha só como que tá. Então nós temos a mesialização sequencial. A gente conseguiu retrair bem os incisivos, né? A gente fechou praticamente o espaço todo inferior de pré-molar até canino. Agora fechar apenas os espaços posteriores dos molares. Isso tudo está no planejamento, ocorreu de forma perfeita. Tudo correu bem, tudo correu como planejado, porém efeitos colaterais foram observados. Principais efeitos: inclinação
mesial das coroas dos dentes posteriores. Olha como que o molar saiu daquela posição, como o pré está muito pior, o segundo molar também. Olha como ela ficou um pouquinho classe 2, por quê? Porque houve mais retração inferior do que retração posterior. Ah, como eu posso resolver isso? Agora tem um jeito. Não tem overjet para resolver essa classe 2. O que eu tenho que fazer? Criar um overjet, talvez com o uso de elásticos, que eu não tinha programado no meu planejamento, porque a princípio não precisaria. Agora, talvez vai ter que entrar. Tá? Então, olha só, o meu planejamento poderia ter algumas situações que eu poderia ter evitado aqui. E isso eu mostro no planejamento do Artform. Como eu mudaria esse planejamento atual que eu tenho por um novo planejamento. Então, eu fiz essa mesialização sequencial, só que agora eu não faria mais desse jeito. Tá certo? Os attachments, ok, ótimos attachments para fazer as movimentações. Não deu tanta retenção na placa, a paciente conseguiu usar direitinho, mas houve perda de track. Tá? Alinhador 26, caso bem legal, bem evoluído. Olha a mordida, como é que fechou. Ótimo, uma boa notícia. A paciente está super feliz porque a mordida dela está fechada. A paciente é dentista, ela está triste porque tem espaço e ela viu que o dente dela inclinou. Não tem problema, vamos solucionar problemas. Mas solucionar problemas é tema da nossa próxima aula, do nosso terceiro passo. No nosso mapa, terceiro passo, acompanhamento e soluções de problemas. Bom, pessoal, estamos aqui com o caso da Ana Luísa. Então a gente tem aqui todos os dentes, né? O ideal seria que eu tirasse ou removesse o dente ali no Mesh Mixer antes. E aí a gente vai planejar, tá? Vamos planejar esse caso, né? E a gente vai começar planejando a arcada superior. E o que eu faria hoje no planejamento? É claro que a paciente tem pressa para finalizar e tudo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente tem esses pré-molares aqui, que eles vão ser extraídos. Vamos extrair esse dente. Extraído e vamos extrair aqui, ótimo. Bom que o novo módulo do Artform tem a opção de extração, maravilhoso, o software está cada dia melhor. Beleza, extraímos o dente, a gente quer uma retração desses dentes anteriores. Então, primeira coisa, se a gente quer retração desses dentes anteriores, a gente tem que pensar em ancoragem posterior. Como eu falei, ele tem aqui os dentes, posso ancorar nesses dois dentes aqui? Posso. Se eu quero ancorar nesses dentes, eu vou inserir a attachment de ancoragem, vou colocar aqui um retangular, 4 milímetros, acho que vai ser bom para dar uma boa ancoragem. Ó. E desse formato ele tem vamos dizer assim, melhor, né? Uma ancoragem melhor. Cuidado para não ficar muito retentivo, né? Aqui, ó, tem como você ajustar o tamanho também, né? A escala ali de 0,85, a gente pode mexer em vários detalhes aqui no Artform, rotação do eixo, a gente não vai trabalhar na rotação agora não, deixa assim, vamos deixar no 0, ótimo, coloquei um attachment para retenção, eu quero retenção no molar também, vamos então para retenção no molar, vamos editar o attachment, eu quero mais um retangular, e assim a gente tem a ancoragem nos posteriores. Legal, ótimo. Ah, olha só. Olha a inclinação desse dente aqui, pessoal. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então aqui nós temos o attachment. E olha só que interessante, já que a gente vai colocar attachment nesse dente, a gente pode também pensar em fazer uma correção da angulação desse dente. Olha só que legal. Esse segundo molar não precisa, a angulação da raiz dele já está propícia, né? Mas esses dois aqui do outro lado não estão. O que a gente vai fazer então? Vamos trabalhar nesse dente. Vamos aqui, ó, jogar a raiz dele para mesial, enquanto a gente retrai os posteriores. Poxa, eu devia ter pensado nessa sacada antes, né? Ia ser top demais. Ó. Jogar 15 graus. 15 graus, vamos mais aqui, 15 graus.
Aí, ó. Vamos ver o que deu isso aí, ó. Esse movimento apenas, ó. Esse movimento apenas, certo? Se a gente já tem coragem, agora a gente pode fazer a distalização dos elementos. Então, assim, o total da distalização que eu preciso fazer nesse dente é de, vamos ver, 8 milímetros. Puxa, o pré-molar dela é grande demais. Mas eu não quero fazer 8 milímetros. O que eu vou fazer então? Eu vou primeiro distalizar um total de 4. Tá? São 8 no total, vou começar distalizando 4. Quer distalizar 4, então vamos jogar 4 milímetros aqui. 4. 4 é o total. Então, como a distalização é sequencial, eu vou jogar 2. Eita, ficou baixo. Joguei 2. Como a distalização é sequencial, esse daqui também vai vir 2 no mesmo momento. Espera aí que ele veio para frente. Menos 2. Beleza, andou mais 2. Ótimo. O que a gente tem que fazer agora? Como a distalização é sequencial, eu vou adicionar uma etapa. Então, olha só o que está acontecendo. Enquanto esses dentes estão verticalizando, o meu canino está distalizando, certo? O meu canino já abriu um pouco de espaço. Então, se ele andou 2 milímetros, agora ele precisa de andar mais 2 milímetros. Então, agora a gente vai colocar mais 2 aqui para ele. Ó. Ótimo, mais 2 milímetros. E esse aqui vai vir também mais 2 milímetros. E aí, os anteriores começam a movimentar. Então, vamos lá. Posso movimentar todo mundo de uma vez. Ou eu posso fazer dente a dente. Vamos fazer todo mundo de uma vez aqui. Vamos ver, tem que ser 2 milímetros, tá? Tem que ser 2 milímetros. Aqui no caso vai ser in and out. Opa, peraí. Aqui não, aqui eu tô mexendo. Tem que distalizar um total de 2 milímetros para esses dentes. Se eu fizer por dente a dente, vai ficar mais fácil de controlar, né? Olha lá, 2 milímetros. Ótimo, 2 milímetros. Vamos ver aqui, ó. Passou um pouquinho, mais 2. Esse aqui eu vou ter que jogar um pouquinho para cá. Aqui está um pouquinho girado. Vamos, durante a movimentação, corrigir o giro. E aqui 2. Pronto, 2 milímetros para todo mundo. E a gente já teve até uma melhora aqui. Claro que esse movimento não vai acontecer dessa maneira, né? A gente tem que pensar como o movimento vai acontecer. Então, o movimento vai acontecer nesse sentido aqui, ó, de inclinação praticamente, tá? E não retração de corpo que a gente está observando aqui no software, tá? Então, vamos ser realistas que o movimento vai ser esse. Então, ótimo. Aqui a gente teve o primeiro resultado da nossa retração, uma distalização sequencial. A gente vai começar distalizando canino, depois canino e incisivos. E aí, a gente praticamente ia parar a nossa primeira etapa. Agora vamos para o inferior. Então, olha como que é um planejamento assim a princípio. Nossa, olha as coroas como são curtas, né? Então, se a coroa clínica é curta, eu vou colocar a tátima para dar retenção. Então, mais uma vez, eu vou precisar de atátimas maiores. Esse atátima aqui vai ser uma boa escolha. O atátima do pré-molar, a gente vai seguir o mesmo tamanho, né? Eu posso colocar ele vertical? Pode, não tem problema nenhum. Até porque depois ele pode ser até utilizado para fazer o movimento, já que a gente não tem atátimas otimizados para fechar o espaço aqui. Claro que eu usaria um atátima otimizado se eu
estivesse trabalhando com outro software, tipo Nemotec, né, o Nemocache, Nemotec, ou até mesmo o CleanCheck do Invisalign, tá bom? Que utilizam desses softwares. Beleza, então nós temos a Attachments e agora nessa primeira etapa a gente vai começar a distalização. Esse dente aqui eu vou colocar Attachment nele, claro que vou. Aí, ó. Por quê? Porque eu quero um controle de raiz desse dente também. Então pode ser esse autobox? Pode ser até o retangular, eu prefiro o meu retangular aqui. Vamos aqui colocar também o retangular. E vamos começar a fazer os movimentos, tá? Então daqui até aqui, ó, essa primeira etapa, a gente vai inclinar esse dente, tá certo? Então, vamos lá. O espaço que a gente tem que fechar, a gente vai andar a mesma coisa. Vamos andar 2 milímetros. Isso, depois a gente vai andar mais 2 milímetros. Do outro lado aqui também, 2 milímetros. E daí a gente vai para a segunda etapa. E aí a gente vai andar 4 milímetros. 4. E 4. Um pouquinho mais aqui, ó. 4 milímetros. E agora a gente vai fazer a movimentação desses incisivos aqui, ó. Então vamos trazer esses dentes aqui para trás. Quanto de movimento? 2 milímetros, tá? Que é o que a gente precisa a princípio nessa etapa, né? Então, ó, a gente vai olhar, conferir, deu um pouquinho mais de 2, né? Tá dando 3 milímetros. Talvez a gente vai ter que voltar um pouquinho esses dentes, né? Então, mas beleza, ó. Esse foi o planejamento igual eu fiz no Ortho Analyzer. Então vocês podem observar a inclinação do dente, né? Vocês podem observar que fechou bastante o espaço. Essa seria, para mim, a primeira etapa do planejamento, olha só. Detalhe importante, pessoal, olha os pontos de contato como estão bem fortes, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado. Bom, essa é a primeira etapa do planejamento, a gente pode encerrar e concluir essa primeira etapa, eu já poderia exportar os modelos e aí depois escanear novamente para partir para a segunda etapa. Finalizaria assim a primeira etapa. Só que você quer fazer tudo de uma vez? Então vamos fazer tudo de uma vez. Vamos colocar um attachment nesse dente aqui. Vamos colocar o retangular também. E aqui a gente pode colocar também o retangular aqui, o 3. Beleza, agora, pessoal, a gente vai caminhar os posteriores. Então o que a gente vai fazer? Adicionar mais uma etapa. E aí a gente começa a caminhar os posteriores também, ok? Então, como que a gente vai caminhar aqui, né? Esse dente vai perder um pouco da sua inclinação. Então nós vamos andar com ele 2 milímetros. Ou 1,5, vamos pôr 1,5 aqui, tá bom? E a gente vai desinclinar ele um pouco. Esse aqui também vai andar. Opa, desculpa, ainda não. Então, pré-molar, mexer um pouco. Então, fazer um movimento posterior, então, primeiro, ó. 1,5 aqui desse dente. E aí a gente vai mexer o premolar e agora a gente vai adicionar mais uma etapa. Por quê? Porque a gente vai mexer os molares também até chegar no pré, 1,5, enquanto o pré movimenta mais 1 milímetro aqui e meio, mais ou menos, né? Pronto, mais 1,5 milímetro. E aí, mais uma vez, o pré-molar mais 1,5 milímetro. E o molar movimenta 1,5 milímetro. Ok?
Mais uma etapa, porque tem que ser tudo estagiado, o pré-molar vai parar, o molar vai terminar de chegar no lugar. E esse aqui começa a sua movimentação de 1,5 milímetro. Já colocando na inclinação um pouco melhor. E aqui é a mesma coisa. Então, o molar chega a 1,5 milímetro. E aqui 1,5 milímetro. Opa, passou. Última etapa, segundo molar chega na posição e segundo molar chega na posição. Então, último só um ajustinho aqui. Olha como tá então esse tratamento, né? Aí, o que a gente vai fazer? Olha aqui, vamos seguir a evolução. Olha só. Primeiro, então, eu distalizei, né? Retraí os anteriores. Depois eu comecei a movimentar os posteriores. E agora, para finalizar, essa é a ancoragem que eu disse, né, para vocês, que é alternada. A gente vai travar os posteriores e vamos mexer os anteriores. Então, agora mais uma etapa. A gente termina encostando aqui o canino. Falta pouquíssima coisa. Canino encostado. E por fim, incisivos. Aqui, ó. Importante, né? A gente posicionar o canino dentro do arco, né? Isso é importante também. Tá aqui, ó. A gente vai fazer alguns detalhes aqui. É mais uma demonstração para vocês verem que o planejamento não muda tanto, né? Assim, de um software para outro ou de um, sei lá, de um programa para outro, né? Não tem tanta alteração. Por quê? Porque o que a gente está planejando são movimentos dentários, né? A gente tem que fazer o movimento de acordo com o que o dente precisa, não o que o software indica ou o que a gente tem que fazer. Então aqui, ó. Esse dente aqui tem que mexer um pouquinho nas relações de inclinação dele, né? Ele tá um pouco mal posicionado, mas enfim. Pronto. Agora tá um pouquinho melhor. Aí o arco do sorriso, hein? Será que a gente... Vamos ver o arco do sorriso, como é que tá? Opa, pera aí que eu... Aqui, ó. Grid. O arco de sorriso. Ixi, tem que melhorar, hein? Vamos ter que extruir. E se tem que extruir esse dente, a gente vai precisar colocar um attachment para extrusão desses dentes aqui. Então, vamos lá. Attachment para extrusão. Qual que é o attachment para extrusão? O attachment biselado. Então, biselado. Se eu quero extrusão, é para gengival. Então, tá certinho já. Vamos agora o outro. Vamos ligar aqui e vamos colocar o attachment biselado. Eu gosto do low profile. Aqui já está na posição e vamos colocar ele aqui para fazer a extrusão, certo? Então, olha aqui que lindo que tá o caso, pessoal. Que lindo, que lindo. Agora vamos para o inferior. Cadê? Onde a gente parou com a movimentação? Parou aqui. Então, a partir daqui a gente começa a movimentar os posteriores. Então, vamos lá. Vamos fazer aquele mesmo esquema, 1,5, né? 1,5 nesse. Aqui. 1,5 também. Aí a gente vai para o outro aqui, ó. A gente tem que levar esse aqui 3. A gente tem que estar ciente nos movimentos, pessoal. Tem que dominar o software, tá? Não pode comer mosca, não. Tem que levar 3. E aqui a gente começa com 1,5. Tá arredondando. Esse estagiamento tá muito bonito. Dá até vontade de salvar esse caso aqui.
E depois a gente vai para o outro. Então, o que é no outro aqui? Ó? O outro já está aqui no final, já. Encostou no dente. Encostou aqui no dente. E esse aqui foi para 3. Esse aqui foi para 1,5. Começou a andar. E aqui a mesma coisa. Esse aqui foi para 3. Aqui foi para 1,5. Para terminar a última etapa, o dente, vou tirar esse grid aqui para ficar mais fácil a gente ver. Vamos mexer aqui, opa, aqui ó, pronto. Esse aqui já chegou no molar, esse aqui já chegou, esse aqui já chegou. O siso a gente vai esquecer que ele existe. E aqui a gente tá certo que a gente tem que deixar um pouquinho menos, né? Por quê? Porque a gente vai retrair canino ainda um pouquinho os anteriores, né? Porque a gente colocar a relação aqui, ó, tá quase que assim. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto aí, ó. Os posteriores ficaram até bem encaixadinhos, né? Gostei. Aqui a gente vai encostar no canino. Vai chegar aqui no molar e aqui a gente vai chegar no molar também, né? Então, negligencia o restante. Só esse detalhe que a gente tem que mudar aqui também, ó, que aqui não tá legal. Temos que levar pré-molar para lá. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, a gente tem que ver cada etapa, né, se ela está sendo concluída como a gente deseja, o objetivo que a gente deseja, né? Porque senão não adianta nada a gente fazer todo esse planejamento se vai ter movimento de vai e volta, o dente vai ser jogado para frente, depois ele vai ser empurrado para trás, né? É muito comum quando você faz o seu próprio alinhador, né? Quando você faz o seu próprio alinhador, isso pode acontecer. Então aqui, ó. E por fim a gente vai jogar aqui caninos. Vamos lá, aqui ó. Vai entrar esse dente, vai girar, né? A gente tem que colocar ele para dentro da arcada. Esse aqui a gente tem que corrigir também. Aqui ó, a gente vai trazer os dentes para trás. Aqui a gente vai colocar para dentro também, vai corrigir. Aqui tudo certinho, corrigindo, molar, canino. E a gente vai diminuir essas inclinações dentárias desses dentes. Então aqui, ó, esse canino está muito inclinado, esse canino está muito aqui inclinado, e vamos inclinar aqui, ó. Inclinar, 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 e por fim aqui, inclinar. Vamos ver como é que está com o superior. Parece que está bem próximo do ideal. Planejamento longo aqui, várias etapas, ó. Olha só como está bem sequenciado. Primeiro só os anteriores, depois os posteriores, aí eu ancoro o posterior e começo de novo nos anteriores. Então assim, um caso que tem tudo para dar certo, um planejamento feito assim com grande estagiamento, aproveitando alguns movimentos sinérgicos, outros movimentos antagônicos que precisavam ser resolvidos antes. Tá aí um caso da paciente com extração, né? E a gente pode conferir, né, se realmente está ficando assim, se o caso tá caminhando para esse resultado, né? A gente vai ver nas soluções de problema ali agora, né, na próxima aula, e vocês vão ver que, independente do software, a gente consegue planejar os casos e eles acompanham bem, tá certo? Então é isso, pessoal. Tá aí a dica que eu dou para vocês. Esse foi o planejamento, os tipos de attachments que eu escolhi para um planejamento de um alinhador in-house, que às vezes não tem tanta opção de attachments, né, de soluções. Então, pessoal, vocês viram aí como fazer um planejamento em um software
no caso para alinhadores in-house, para você produzir seu próprio alinhador, você vê que não existem diferenças discrepantes entre softwares. O planejamento é basicamente o mesmo. Você tem que entender os fundamentos e a teoria para você conseguir aplicar a prática. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Pegue aí esse vídeo, coloque junto desse planejamento, junto com o que você fez, veja o que você fez diferente, o que pode ser feito para melhorar e quais dúvidas, né, você teve aí, por que eu fiz assim, por que não. Eu escolhi esse tipo de atalho, a gente pode utilizar outros? Pode, a gente pode ter uma conversa sobre isso também depois, tá certo? Então tá aí o planejamento feito para vocês do caso, do princípio ao fim. Pessoal, chegou no chefão. Agora a treta tá aí, a treta vai começar. Treta is coming, ou seja, o chefão tá aqui. Como que a gente vai resolver essa treta? Como que eu vou resolver aquela inclinação daqueles dentes? Vou fazer novas placas, eu vou fazer refinamento, eu já vou escanear, enfim, o que eu preciso fazer para resolver? Agora, para saber o que fazer, né? Para saber como fazer, na próxima aula, soluções de problemas, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a solução de problema e finalização. Então, como solucionar problemas para ficar cada vez mais perto de uma finalização perfeita, de um refinamento mínimo, de um refinamento otimizado. E aí, eu vou mostrar para vocês uma série de casos concluídos antes e depois, para vocês verem como que o protocolo Aligners Essentials funciona, como que a estratégia do Aligners Essentials funciona e como cada caso ela foi aplicada. E como eu estava falando para vocês, realmente o curso Aligners Essentials é uma plataforma diferenciada para vocês. O que eu estou passando aqui, essa série de conteúdos, é sim muito relevante, mas é um pequeno pedaço de toda a estratégia do Aligners Essentials. Pois lá nós vamos contemplar todos os tipos de casos, nós vamos falar sobre todos os tipos de attachments, sobre todos os tipos de ancoragem, teremos monitorias, enfim, teremos uma série de oportunidades de aprender muito mais. O meu compromisso com vocês eu quero que hoje vocês saiam daqui bem melhores do que quando iniciaram. Tá? Vocês não estão mais no nível básico mais. Com essa quantidade de informação e esse conhecimento, você já consegue aplicar muito no seu consultório. Então, se você está aprendendo, está curtindo, esse curso, para mim, já valeu a pena. Mas se você quer aprofundar, quer ser diferente, quer se tornar um aluno Aligners Essentials e ter todos os benefícios e toda a evolução que esses alunos já obtêm, fique atento que em breve eu vou lançar uma próxima turma. Bom, para encerrar a aula de hoje, então vai ficar aberto aí as perguntas, podem perguntar o quanto quiser, tirarem suas dúvidas. Passou alguma coisa batido, não fique de fora, porque no próximo vídeo, na próxima aula, vocês terão ainda mais conteúdo. Eu vou mostrar como solucionar esse e outros problemas, como finalizar bem os casos, como fazer bons refinamentos e ter excelência em seus tratamentos com alinhadores, tá certo? Bom, e me despeço de vocês com um vídeo de uma aluna que hoje é amiga, que nos convida assim para cursos e tudo mais, a aluna doutora Verônica Palacios. Acompanhe aí o que ela está dizendo sobre o Aligners Essentials e como foi a sua experiência no nosso curso. Hola a todos, soy la doctora Verónica Palacios de Paraguay. Soy ortodoncista de hace más de 10 años y me interesé por los alineadores hace 2 años aproximadamente. Y fue así que investigando y viendo casos a través del Instagram le conocí al doctor Pedro y también hizo su curso, y desde Paraguay entonces viajé hasta San Paulo para hacer el curso Aligners Essentials, y fue un curso excelente donde aprendí muchísimo de biomecánica, sobre todo con alineadores. Yo
realizo mis propios alineadores, tengo un laboratorio de alineadores y paso por acá a recomendarles el curso, no se pueden perder, sobre todo ahora que la ortodoncia está avanzando muchísimo con respecto a lo que son los alineadores. Este curso es imperdible para todos los ortodoncistas, les recomiendo. Vou deixar para vocês vídeo daqui da minha conterrânea, Alana Matos, aqui de Belo Horizonte, indicada por outro grande aluno que está assim, realmente fazendo trabalhos maravilhosos, Ricardo Brunara. Ele indicou a Alana para o curso e confere aí o que a Alana está falando. Eu não vou falar mais nada não, deixa que ela fale por mim, beleza? Pessoal, nos vemos então no próximo nível, na próxima fase do nosso Aligners Essentials. Ó, o chefão tá te esperando. O que você vai fazer agora? Olá, sou Alana Matos, especialista em ortodontia e ortopedia facial há mais ou menos uns 22 anos, graduada pelo FMG há mais ou menos 25 anos. Praticamente sempre atuei no consultório na área de ortodontia e ortopedia facial. É uma mecânica que é a nossa vivência diária, é a ortopedia e a ortodontia convencional, mas os alinhadores, pela importância e pela presença hoje no dia a dia no nosso consultório, tem chamado a nossa atenção e tem nos intuído e nos destinado um estudo maior. E sem dúvida o curso do Dr. Pedro Pontello, o Aligners Essentials, é um curso que me foi muito bem indicado e correspondeu plenamente às expectativas. É uma pessoa extremamente disponível, dedicada, estudiosa, competente e sem dúvida tenho certeza que vai agregar muito na sua jornada e nos seus estudos desse mundo novo dos alinhadores, né? A gente está sempre estudando, diferenciando, qualificando e tenho certeza que será extremamente produtivo, principalmente porque é um curso de uma disponibilidade muito grande do Dr. Pedro e a gente tem também a oportunidade de ter grupos de discussão, mentorias extremamente produtivas, material teórico extremamente qualificado, inovador, atualizado, sem dúvida nenhuma tenho certeza que vai ajudar o colega a fazer uma melhor odontologia com alinhadores. Um abraço.